O Instituto Ideia Coletiva existe desde 2008, agora em 2023 a gente está fazendo 15 anos. E a ideia, né, do Ideia Coletiva foi juntar um grupo de professores, educadores, que atuavam na educação formal para também atuar no campo artístico. Tanto que os projetos prioritários do Ideia Coletiva são ligados à formação artística, né? Formação, sensibilização, e com o tempo a gente foi agregando outros artistas e criando aí um leque de ações. Todas as ações são no campo de formação e democratização do acesso à cultura. A Mostra da Diversidade Sexual de Campinas, ela existe desde 2013, né? Já são 10 edições, ela é realizada aqui anualmente, né? Sempre no mês de junho, e ela trabalha com exibição de filmes, sobretudo de curtas-metragens, que são os filmes que têm a menor janela de exibição, né? Que dependem muitas vezes de festivais e mostras, e trabalha com outras linguagens artísticas, exposição fotográfica, apresentações teatrais, e às vezes ela é realizada através de editais, às vezes ela é realizada de uma forma mais de guerrilha mesmo, pelos próprios integrantes do Instituto Ideia Coletiva, que é o realizador da mostra. O Curta Jovem, o Audiovisual para Jovens, o Curta que a gente quer fazer, são projetos de formação em audiovisual realizados pelo Instituto Ideia Coletiva. A ideia é uma oficina de sensibilização artística que utiliza a linguagem do audiovisual para fazer com que os jovens ganhem noções, né? Não só da arte, claro, mas também de trabalho em grupo, de responsabilidade. Então são projetos que trazem aí uma gama de ações e ensinamentos para formação cidadã. A gente tem o que a gente chama de braço jovem do Ideia Coletiva. E é braço jovem por quê? Porque a gente trabalha com projetos de formação focados no público jovem. Então a gente tem o Curta Jovem, o Letra Jovem, o Anima Jovem e o Jovem em Cena e o Clique Jovem. São projetos de cinema, fotografia, de literatura focados no público juvenil, que é para despertar esse lado artístico, né, dos jovens. A gente sempre trabalha muito forte a questão do protagonismo juvenil, né, que é ouvir, né, o jovem, as questões que permeiam a juventude e criar a ferramenta artística para que eles consigam expressar isso através da arte. O Ideia Coletiva ele realiza também alguns projetos de cultura que são ligados ao universo LGBTQIA+, né? Mostra da diversidade sexual, agora a gente tem um projeto que chama Quem é que Abraça o Meu Corpo, e são projetos que buscam reforçar questões da cidadania, da igualdade e, sobretudo, sensibilizar através da arte as pessoas para que a gente trabalhe sempre com mitigação de preconceitos e com diversidade também. A Mostra Itinerante de Cinema Ambiental, MICA, ela acontece aí já há muito tempo, né, desde 2015, e a gente executa em diversas cidades conforme a gente consegue patrocínio. Ela depende exclusivamente de incentivo fiscal, né? E ela trabalha com filmes de temática ambiental, e aí a gente sempre reforça, né, que a temática ela é ambiental ou tangencia a temática ambiental. A ideia não é trabalhar com um filme que é extremamente didático, né? É trabalhar com filmes que sensibilizem o público para a questão ambiental através de histórias que causem identificação, né, do público com o que está acontecendo. A mostra, além de exibição dos filmes, tem oficina de formação para que principalmente crianças consigam entender um pouquinho melhor, né, o universo do cinema. Tem teatro, tem show musical. É uma mostra bastante diversa que a gente faz e sempre puxando para o lado ambiental, trabalhando a arte, né, a cultura com o meio ambiente. Eu comecei em 2003, então são 20 anos de carreira aí. Já publiquei textos em antologias,
Tenho livros publicados, livros infantis, infanto-juvenis. Recentemente eu terminei uma especialização em literatura infanto-juvenil, justamente porque eu precisei aí com o tempo buscar, né, não só a prática, mas também uma parte mais teórica para embasar os projetos que eu executo. No campo de vista audiovisual, a gente trabalha com algumas produções também, né, que a gente chama de cinema autoral, que são produções que vêm aí, em geral, através de editais e que tem alguns objetivos. Cada produção, claro, vai ter seu objetivo aí, mas tem alguns objetivos que vão para um pouco além, né, daqueles objetivos de entretenimento. A gente começa aí com o Questões de Pele, que vai discutir questões raciais. A gente tem o Ocupátio também, que discute a questão da propriedade, né, de terras, uma luta aí que estava acontecendo entre comerciantes e a Prefeitura de Campinas. A gente tem o Eu Nunca Gostei de Videogame, que é um registro do fazer artístico. Então são projetos que a gente trabalha aí, sempre do ponto de vista cinematográfico, buscando algum tipo de excelência, mas também uma sensibilização de alguns temas sociais. Os espetáculos que o Ideia Coletiva produz, eles sempre têm, para além do entretenimento, outros objetivos, como incentivo à leitura, incentivo à alimentação saudável, resgate de figuras históricas nem sempre tão lembradas. A gente trabalha sempre a ideia de trazer alguma outra coisa para que sensibilize o público, sobretudo crianças e jovens, para questões de um Brasil plural, um Brasil diverso. Então a gente faz resgate folclórico, a gente trabalha o teatro com a literatura, a gente trabalha muitas vezes a formação teatral, né? Sempre incentivando aí a cultura como uma maneira, uma forma de exercício da cidadania. Com a Ideia Coletiva, eu desenvolvo projetos de audiovisual, tanto no segmento de exibições, como também projetos de formação audiovisual destinados para jovens. A gente faz os projetos de formação audiovisual, a gente traz diversos profissionais que falam sobre as distintas áreas, né, do fazer cinema, e depois a gente desenvolve um trabalho em que eles próprios fazem os seus curtas-metragens, então é muito bacana depois poder ver o resultado, né? Poder ver o filme que foi feito ali coletivamente entre os alunos. Já no segmento de exibições, eu trabalho bastante com a parte de curadoria e a gente segmenta, né? Tem alguns projetos que são mais focados, como a Mostra de Cinema Ambiental, o Modice, a Mostra da Diversidade Sexual, e o Empodera, o Cineminha, que é voltado também para... São várias curadorias pensando no público e no universo infantil. E eu trabalho também na Mostra Curta Audiovisual, que tem o segmento de curtas-metragens, mas traz um panorama aí de toda a produção recente no Brasil e também foca um pouco na produção regional aqui de Campinas, né? Então, essas curadorias, elas permitem a gente ter acesso ao que está sendo produzido não só aqui na região, mas nacional. E até, por vezes, a gente chega a trazer filmes da América Latina. Né? Com Ideia Coletiva, eu desenvolvo projetos de audiovisual, tanto projetos de exibição quanto projetos de formação, principalmente destinados ao público jovem. Esses projetos de formação audiovisual eles são importantes porque eles visam tanto ampliação do repertório, como também empoderamento das ferramentas que já estão na mão deles, né? Hoje todo adolescente tem um celular nas mãos, então a gente faz algumas oficinas que pretendem desenvolver um olhar para que esse trabalho com o celular seja mais consciente. Eu começo dizendo que o teatro mudou minha vida. E falar do Instituto Ideia Coletiva em relação ao teatro, que já tem essa prática desde 2003 com espetáculos, né? Diversos temas, circulação e formação de público é de suma importância. Mas quando a Ideia Coletiva, em 2016, começa a atuar com o Jovem em Cena, para mim ainda mais transformador, porque eu também fui um jovem que tive a vida mudada pelo teatro. Então você vê esse primeiro contato de muitos adolescentes, né, com o teatro, é transformador na vida dessa pessoa, porque não está só em contato com a arte, mas está em contato com o outro.
Então ele traz as suas questões, respeita a questão do outro, a questão do toque, do adolescente que às vezes tem essa dificuldade, então através das oficinas de expressão corporal que tem no teatro, através do desenvolvimento da voz, ele começa a se entender também dentro dessa loucura que é esse jovem em formação. Então o teatro ele é essa casa transformadora, né? E dali muitos adolescentes, não vou dizer que todos, né, se tornem artistas ou atores, mas ali já é como se fosse um alumiar para ele, né? E que vai, na verdade, afetar de maneira gloriosa assim, a vida dele dentro da escola, a relação familiar, com os outros colegas, na construção do seu próprio espetáculo depois que esse projeto passa por diversas cidades, como já passou. Então eu vejo que essa formação é de suma importância para mim, como educador, né, que teve essa mesma relação. E aí você vê que no olhar, no gesto, né, como esse adolescente chega e como ele sai dessa oficina. Então, para mim, é um trabalho mais do que transformador. Como educador, eu vejo que o trabalho dentro do Ideia Coletiva só me fortalece, porque acabei conhecendo diversos outros educadores e o que é legal é isso, né? Você não está sozinho dentro da tua área, por exemplo, o teatro, então é o Daniel que vai ficar ali cuidando, a outra pessoa do audiovisual. Você acaba se misturando dentro disso e a sua formação vai ficando cada vez melhor, né? Então essa troca para mim é muito importante, né? Como educador, como ser humano em geral. E aí o aprendizado que eu tenho através de cada oficina, através da troca com os colegas, eu não só levo dentro dos trabalhos do Ideia Coletiva, levo para a minha vida, levo para outros trabalhos também que eu faço com outras pessoas em outras regiões, ONGs, dentro do cinema, dentro do teatro, onde for. Então, para mim, a maneira de trabalhar que tem dentro da Ideia Coletiva, eu gosto. E o nome já chama isso, né? Essa coletividade, né? Porque a gente tem essa dificuldade de saber o que é o coletivo. E aí, quando você começa a ter esse compartilhar, você começa a saber ser humilde mesmo, né? Saber dos seus erros, né? Do aprendizado. Eu acho que aí o coletivo começa a ficar maior. Então eu acho que é através disso que os projetos já vão aí anos e anos e anos, né? Sendo cada vez mais aprimorado, mas que tá na boca da galera. O Ideia Coletiva faz projetos de literatura com criação de livros infantis e juvenis com histórias inéditas. Os livros têm temas variados, como memória, afetividade, emoções. Falamos também do folclore com lendas indígenas e afro-brasileiras e também do meio ambiente e sustentabilidade. Com o livro pronto, a gente faz a distribuição gratuita para as crianças e adolescentes em escolas, ONGs e bibliotecas e sempre é acompanhado de outras ações que têm como objetivo aproximar as crianças do tema do livro. A gente realiza o projeto Empodera desde 2016, com ações de formação artística para mulheres. E sempre ao final do projeto, fazemos uma amostra para apresentar o resultado das oficinas. Então já realizamos exposição de fotografia, apresentação de dança, sessão de curtas-metragens, impressão de catálogos, e aí vai dependendo de cada edição que a gente realiza. Além de estimular que as participantes façam criações delas, né? Nós também já fizemos contação de histórias, gravação de curtas-metragens, criação de livretos e outras obras nossas. Nas oficinas de formação, a gente já trabalhou com fotografia, com celular, para ser acessível, né, para as mulheres, trabalhando autoimagem, fotógrafas femininas. A gente já trabalhou com oficina de dança, trabalhando a percepção corporal e corpos diferentes, enfim, a livre criação. Trabalhamos com oficina de literatura feminina, abordando autoras mulheres e personagens mulheres, histórias com mulheres fortes, esse tipo de trabalho. Fizemos oficina de artes visuais para estimular a criatividade e a expressão artística através de desenho, colagem, pintura e outras técnicas simples, né, do fazer em casa mesmo ou com a gente em alguma ONG, alguma instituição.